Bom dia, boa tarde, boa noite, alegrias, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Resolvi fazer esse vídeo, na realidade, como um guia prático para a oração de 21 dias de São Miguel Arcanjo. Como há muitas perguntas no primeiro vídeo que eu fiz a falar dessa oração, e as perguntas são muito repetidas, eu costumo responder as pessoas, responder todas as pessoas, mas chega uma hora que não dá porque elas começam a ser muito repetidas, né? As pessoas às vezes não encontram as respostas ali mesmo nos comentários e por mais que também no canal tenha outros vídeos explicando, eu fiz um apanhado de todas as perguntas, todos os questionamentos que me fizeram ao longo desses meses e resolvi fazer aqui um vídeo, um guia prático para que vocês não tenham mais dúvida nenhuma sobre essa oração. Primeiro de tudo, nós temos que entender que não é simplesmente uma oração, é um decreto, ou seja, é como se você fizesse uma reprogramação da sua mente, tá? Então, por isso que muitas pessoas vão sentir sintomas, vão ter visões, vão sentir algumas coisas estranhas que não estão acostumadas, porque estão a fazer ali um reset na sua mente, no seu cérebro, tá bem? Então, por isso que algumas coisas podem acontecer ao longo aí dos 21 dias. Então vamos lá para algumas perguntas, algumas questões que me fizeram. Existe um melhor dia para iniciar? O melhor dia para iniciar a oração é aquele dia em que você está bem. É o melhor dia que você está tranquilo, que você não tem nenhuma preocupação, que é um pouco difícil, mas que você consiga pelo menos colocar as preocupações ou os problemas de lado e iniciar. Quando você sentir essa necessidade, esse é o melhor dia, tá bem? Não faça nada por obrigação. O horário deve ser sempre o mesmo? Sim. E não, na realidade, não há uma regra para isso. Mas, obviamente, como eu já falei, já repeti várias vezes em vários outros vídeos, a nossa mente ela precisa de uma rotina, ela precisa de uma rotina para criar um hábito. Se você deixa para fazer a oração num dia no horário, no outro dia no outro horário, você sempre vai ficar com uma preguiça, você vai sentir alguma coisa, vai acontecer alguma situação, você vai ter algum compromisso e isso vai postergando ou vai fazer com que você não faça a oração, que você quebre a corrente dos 21 dias, tá bem? Então, estabeleça um horário fixo para você fazer. Isso vai potencializar muito mais, porque sua mente, ela não vai estar bloqueada para aceitar aquelas informações que estão a ser recebidas, tá bem? Ou seja, aquela reprogramação que você está a fazer, elas vão ser adicionadas de uma forma muito melhor, introduzidas de uma forma muito melhor na sua mente, né, do que se você fizer em horários ali dispersos. Nós precisamos adestrar a nossa mente. Posso pôr uma música enquanto faço a oração? Sim. Dê preferências para músicas de ondas alfa, tá bem? Dê preferência para essas músicas, mas pode ser uma música com sons instrumentais, que tranquilize, que te deixe calmo, tá bem? Ou calma, no horário que você fizer a oração, tá? Preciso acender velas, incensos? É assim, de costume, eu prefiro organizar o ambiente, eu prefiro limpar, eu prefiro nem sempre eu acendo um incenso, porque às vezes eu faço de manhã e de manhã não é um horário assim, muito propício para acender incensos. Então, depende. Se você quiser, tá tudo liberado. Se você tiver, se você quiser, você pode acender. Isso não tem problema nenhum, tá bem? Pode acender vela se você quiser. Isso não é necessário, não é obrigatório. O que é necessário é que você esteja de coração e mente aberta. Só isso. Tenho pesadelos, senti muitas coisas, muitas situações, senti dores, senti náuseas, vômitos. E outras pessoas não sentiram nada. Está funcionando, não está funcionando? Assim, primeiro de tudo, você tem que saber. Vamos separar. Nem tudo pode ser relacionado à oração, tá? Você pode sentir dores, isso pode ser algum problema físico mesmo. Você tem que identificar, tá? Não vai dizer que de repente você correu no dia anterior ou você fez algum tipo de atividade no dia anterior e só porque você começou a oração hoje começou a doer alguma parte do seu corpo está relacionado a isso. Não, nem tudo está relacionado a isso, tá bem? Ou seja, se você sentir alguma dor física, procure sempre um médico, tá? Pode não ter nada, nenhuma correlação à oração em si.
É muito comum, sim, algumas pessoas sentirem náuseas. Eu, por exemplo, já senti náuseas, vômitos. Ou seja, o meu corpo, a minha mente, ela não queria que eu fizesse aquela reprogramação. Não estava preparado para isso. Então, o meu corpo começou a ter essa resposta, né? Para que eu não continuasse. Então, tudo aquilo que fizer você sair da sua zona de conforto, você pode sim sofrer, ter algumas alterações biológicas no seu organismo que façam com que você pare, que você retraia, tá bem? Que você não continue. Mas isso não tem a ver somente com questões relacionadas a espiritualidades, ou alguém fez alguma magia, ou você tá com algum olhar mal olhado. Não é, nem tudo é isso, tá bem? Então vamos ter a mente aberta, tá? Para tudo. Vamos ter a mente aberta. Não é só porque é uma oração, como eu já disse, é um decreto, a gente fala oração para ficar muito mais fácil, mas na realidade é um decreto. É um decreto que você faz, uma reprogramação que você faz da sua mente, tá bem? E abre, obviamente, o seu campo espiritual, né? Assim como alguns pesquisadores, assim como alguns cientistas já comprovaram que toda vez que a gente faz orações, há ali algumas alterações na nossa atividade cerebral. E isso também pode ser uma resposta ao nosso sistema biológico, ao nosso organismo. Também podemos ter aí uma resposta em relação a isso, tá bem? Podemos sentir enjoos, podemos sentir uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, mas nada assim aos extremos, tá bem? Lembre-se que muitas das coisas que a gente sente, às vezes, são mais psicológicas, são mais coisas que as pessoas introduziram ao longo da nossa vida, na nossa cabeça, do que propriamente uma realidade em si, tá bem? Então, mente aberta, faça a oração com a mente aberta, sempre. Algumas pessoas dizem, fazer a oração pode acontecer coisas ruins. Não, não tem nada provado em relação a isso, não acontecem coisas ruins. O que acontece é sim uma limpeza. Quando você faz esse decreto, quando você faz qualquer tipo de alteração, até mesmo uma reprogramação mental, você passa a ver a vida de uma outra forma. E é muito comum que até mesmo seus amigos deixem de ser os seus amigos, porque você começa a verificar que aquelas amizades já não são mais necessárias na sua vida, elas não estão a agregar nada, assim como coisas, situações, relacionamentos. Então, não quer dizer que você perdeu alguma coisa, você simplesmente está a abrir mão de coisas que não estão a agregar mais na sua vida. Escrever a oração na primeira vez que eu fizer é bom? Sim. Como eu disse, é bom porque quando você escreve, você está com toda a sua atenção voltada ao que você está fazendo. É diferente quando você lê e às vezes você está lendo ali, mas com pensamento em outras coisas, né? Às vezes você está ouvindo, mas com pensamento em outras coisas. Ainda faltam tantos minutos ainda para terminar esse áudio e eu tenho tal coisa, tal coisa. Outra coisa, outra dica também. É importante que vocês deixem para fazer, seja meditação, oração, tudo que vocês fizerem, deixem para fazer num momento em que vocês não tenham coisas ainda para fazer, sabe? Não adianta você ter uma reunião marcada ao meio-dia e querer meditar às 10, porque você não vai conseguir, você vai ficar pensando naquela reunião, tá? A não ser que você esteja já num grau avançado onde você consiga se dispersar. Mas se você for iniciante, não faça isso porque você não vai conseguir, tá perdendo seu tempo para nada, tá? Então, quando você escreve, você coloca tanto a sua atenção quanto a sua emoção no momento. Então, é benéfico, mas isso não é obrigatório você fazer, basta apenas ler. Ler em voz alta ou voz baixa. Você pode ler da forma como você quiser. Eu prefiro ler em voz alta, mas não é gritando, é ler. Ler simplesmente como estou fazendo aqui nesse tom, para que eu possa ouvir. Porque quando você fala, você presta atenção naquilo que você está falando, porque você está a ler, e aí ao mesmo tempo que você está a ler, você está utilizando a visão, você vai falar, né? E vai ouvir também a sua voz, ou seja, vai potencializar ainda mais aqueles decretos que você está ali lendo, aquelas coisas que você está decretando. Isso vai potencializar ainda mais. Então, se você conseguir ler em voz alta, ótimo. Se você não conseguir, tá tudo bem. Faça em voz baixa. O importante é que você faça, que você leia. Só ouvir faz efeito?
É assim, não é o mesmo efeito, mas sim faz efeito, tá? A oração ela pode ser ouvida em áudio, você pode colocar um áudio, você pode até mesmo gravar a sua voz, e isso potencializa muito mais, né? Porque ali não tem nenhuma barreira crítica da sua mente para que aquelas informações entrem na sua mente. Então, quando você ouve o áudio da oração, pode ser que você não goste da música que está tocando no fundo, pode ser que você não goste da voz, do tom, da entonação da voz da pessoa. Então, tem todos esses outros, todas essas coisas que podem de repente te incomodar. Então, basta você estar alerta. Esse áudio, eu estou sentindo alguma coisa com ele, eu estou me sentindo tranquilo ouvindo esse áudio, ou algo aqui me incomoda. Se algo te incomodar, muda para outro, ou então grave a sua própria voz fazendo a oração. Mas sempre com uma voz firme, tá bem? Quando você gravar, grave com uma voz firme. Não é uma voz tímida, uma voz sem força, tá bem? Porque isso também pode aí não trazer os resultados desejados. Por que a minha oração não fala sobre Ashtar? Eu já expliquei num vídeo anterior sobre essa oração. Na oração postada aqui, na qual a minha amiga e eu, nós fizemos algumas alterações, não há esse trecho do Ashtar Sheram. Porque lá eu expliquei, então se vocês quiserem vou deixar aqui o link, dê uma olhada, eu expliquei o porquê, aqui eu não vou me prolongar muito nesse aspecto, mas assim, a única coisa, o único alerta que eu deixo para vocês é, identifiquem. Aí, aqui no YouTube, tem vários canais que falam sobre espiritualidade, mas eu quero que vocês identifiquem se essa espiritualidade que está a ser falada, ela é boa ou ela é má. Muitas vezes, há só palavras boas, mas no fundo, há um cenário de medo. Sempre falando que nós estamos a ascender, a humanidade está a ascender, mas se a humanidade não ascender até tal data, vai acontecer isso, aquilo, nananana. Então, assim, há muitos canais bons de espiritualidade, mas que, no fundo, falam sempre do medo. É outra questão que eu vou colocar aqui, Nibiru. Muitos canais falam sobre Nibiru. O que isso influencia na nossa vida? Se há ou não esse planeta aqui, se estão nos enganando ou não. Outra questão. Sempre que os vídeos falam, sempre que há canais que falem aí sobre teorias da conspiração e não sei o quê, tomem bastante atenção a isso. Porque quando você assiste muito a esse tipo de vídeo, você começa a desconfiar, começa a gerar uma desconfiança em você, e você começa a levar essa desconfiança para a sua vida, para o seu cotidiano. Então, tomem atenção a isso. Há muitos canais aí que utilizam dessa ferramenta para introduzir o medo e a desconfiança em vocês. Então, só prestar atenção, tá bem? Preste bastante atenção. Se fala só sobre coisas boas ou se falam coisas boas na frente, mas tem aquele fundinho de medo no final, sabe? Se você não fizer isso, pode acontecer. Prestem bastante atenção e vocês vão perceber. Então, essa resposta fica em relação ao outro vídeo. Assistam outro vídeo e lá eu estou explicando por que eu não falo sobre estar nessa oração. Posso fazer a oração para outra pessoa? Essa é uma pergunta que é muito feita. É assim, todo tipo de oração, todo tipo de coisa que você fizer para o outro, você tem que perguntar se você pode fazer, tá? Sabe? Se o outro autoriza a fazer. Obviamente, se a pessoa não tiver condições de te dizer que sim, ela quer que você faça, você pode pedir autorização para o anjo da guarda dela, para o anjo guardião dela, para o mentor espiritual e fazer com boa intenção. Eu não recomendo muito que se faça, porque tudo que você fizer para alterar o livre-arbítrio do outro é considerado como magia negra. Então, tudo que você, por mais que você tenha boas intenções, mas você faz para alterar o livre-arbítrio do outro, isso daí é ruim. Veja bem, imagina que você tem uma pessoa que você gosta e que não acredita em Deus. E que você sabe que essa oração faria, assim, grandes resultados. Mas essa pessoa não acredita e ela não quer fazer. E você vai e faz por ela. Você acha que vai surtir algum efeito? Você acha que você está fazendo alguma coisa de bom, né, indo contra a vontade daquela pessoa?
indo contra o livre-arbítrio dela, então tomem atenção a isso, tá bem? Façam sempre de coração, mas procurem não fazer quando a pessoa não aceita, quando a pessoa não quer. Mulheres grávidas podem fazer? Podem, claro que podem fazer. Isso é uma oração, é um decreto, isso não vai alterar em nada, tá? Isso só vai trazer coisas boas, só vai fazer limpezas na sua vida, só vai transformar a sua perspectiva, o seu padrão de visão sobre a vida, sobre as coisas, sobre a forma como você vive. Então você vai mudar esses padrões, certos padrões. É bom que vocês tenham também sempre um bloco de notas, alguma coisa que vocês possam anotar, porque de repente, em alguns processos, há alguns insights. Se você não tiver, tá tudo bem. Se você também não tiver, eu não falei sobre sonhos. Se você não tiver pesadelos, sonhos, etc., também tá tudo bem, tá? É tudo tranquilo. É muito comum que as pessoas não se lembrem dos sonhos. E se você quer se lembrar muito mais dos sonhos, então aprenda a beber muita água, tá bem? A água limpa nossa mente consciente dos problemas do cotidiano, do cotidiano. E aí, quando a gente vai para o sono, quando a gente vai para o sono profundo, quando a gente começa a sonhar, no outro dia é muito mais fácil a gente se lembrar dos sonhos e das mensagens, né? E elas começam a fazer muito mais sentido. Mas eu ainda vou falar sobre a água, o poder da água. A oração tem alguma ligação com a religião? Como eu disse, não é uma oração, é um decreto também, mas ela não tem nenhuma ligação com religião nenhuma. Ou seja qual for a religião, e se você acredita em São Miguel Arcanjo, se você acredita em todos os mentores que lá são citados, em todos os seres espirituais de luz que lá são citados, você pode fazer independente da religião que você tiver, tá bem? Religião é uma coisa, fé é outra totalmente diferente, tá bem? Posso fazer sempre? Pode fazer sempre. Porém, eu não costumo fazer sempre, eu costumo dar um intervalo para perceber as alterações que são feitas. Porque tudo aquilo que você faz em demasiado, né? Depois você não vai percebendo as alterações. O que que mudou em mim? O que que não mudou? O que que mudou na minha vida? Será que foi por conta da oração? Será que não foi? Percebe? Então, eu sempre dou ali um prazo. Às vezes eu dou um prazo ali de 7 dias, dependendo. Às vezes eu dou prazo de 21 dias de descanso, às vezes prazos de um mês, 3 meses. Depende muito. Geralmente eu faço quando eu sinto a necessidade de fazer. Não necessidade só externa, mas é uma necessidade mesmo interna de mudar algo, de mudar um padrão, entendeu? Principalmente quando começo a ter ali padrões de pensamentos negativos, então é um bom momento para que você faça esse reset. Posso fazer outras orações que tenho costume incluir essa? Obviamente que sim, principalmente o Pai Nosso. Então assim, você pode incluir as orações que você quiser. É sempre benéfico. Orações são sempre benéficas para tudo. Muda o seu estado de consciência, muda a forma, o seu metabolismo. A oração ela tem esse poder de mudar a parte orgânica do seu corpo. Porque se eu pular um dia ou se passar da meia-noite e não fizer a oração, tenho de recomeçar. Então é aquilo que eu disse no início. A oração é como se fosse uma reprogramação, né? Então são 21 dias, então você tem que fazer todos os dias. Obviamente, se você pular um dia, se você quebrar essa corrente de um dia, ela não vai surtir, não vai ter o mesmo efeito, porque você quebrou ali um padrão. Um padrão energético, agora falando na questão espiritual, você vai quebrar esse padrão energético, no qual você assumiu um compromisso para consigo mesmo de fazer os 21 dias de limpeza, de formar uma corrente, né? É como se você tivesse uma corrente, né? E a cada dia você vai adicionando uma peça, e a cada dia ela vai ficando mais longa, mais forte e vai alcançando um local muito mais distante, entendeu? E é a mesma coisa da oração. Se você faz um dia e aí depois você fica um dia sem fazer, 2 dias, 3 dias, você vai perdendo aquele ritmo, você perde também essa consciência. É como a meditação. Há pessoas que meditam 10 anos. Se você para um dia, é como se você retrocedesse esses 10 anos, percebe? Porque num dia você pode ter milhares de sensações e milhares de situações que te levem a colocar tudo a perder. Então, tente fazer os 21 dias, assuma esse compromisso com você. Isso numa forma espiritual e até mesmo numa forma mental.
tá? Se você tem problemas de dar continuidade em coisas na sua vida, esse é um ótimo exercício para que você possa trabalhar essa questão na sua vida de não conseguir dar continuidade nas coisas. É uma coisa tão simples. Então estabeleça um horário, estabeleça uma rotina para que isso vire hábito e faça sempre no mesmo horário, faça e tente fazer sempre da mesma forma que você sempre faz, no mesmo local, se for possível, tá bem? Crie uma rotina, crie um ritual para isso, para que você não quebre essa corrente dos 21 dias, tá bem? Obviamente, numa questão aí mais física, pode não haver nenhum problema você pular um dia, mas eu posso te garantir que não terá o mesmo efeito. O porquê, eu não sei. Fisicamente, eu não tenho como provar para você o porquê. Eu posso falar espiritualmente. Espiritualmente, você quebra essa corrente, você quebra essa egrégora, né? E aí fica muito mais difícil. É como a mesma coisa da lei da atração. Você pode fazer afirmações durante um dia, você pode fazer durante 2 dias, 3 dias, mas se você quebra um dos dias, você quebra todo aquele conceito, porque isso internamente há uma voz, a sua voz, o seu eu superior, ou a sua alma, está dizendo para você que aquilo tudo, você não acredita naquilo. Então, assim, se for para quebrar, é melhor não fazer. Se for muito, se para você for muito desgastante ter que fazer os 21 dias, é melhor não fazer. Porque fazer com, sabe, empurrando com a barriga, é melhor não fazer. Posso fazer deitado? Pode fazer do jeito que você quiser. Sentado, deitado, em pé, desde que você esteja entregue para aquilo que você está fazendo, né? Não adianta você fazer deitado, assistindo alguma coisa, ouvindo outra coisa, pensando em outra coisa. Isso não adianta, é o que eu já disse. Então, para você ver, aqui as perguntas elas são muito repetidas, porque realmente é o que está, mais ou menos o que eu recebi no canal. Então, elas são repetidas, mas para que vocês compreendam bem como funciona a coisa, tá bem? E aí, por que os 21 dias? Bom, os cientistas já descobriram isso há pouco tempo, o nosso biorritmo de 7 dias, ou ciclos circadianos, né? O nosso organismo, as nossas células, elas modificam, elas mudam a cada 7 dias. Até mesmo há alterações nos batimentos cardíacos do nosso coração num ritmo de 7 dias. Temos também a fase da Lua, né? Temos 4 fases da Lua, na qual dá mais ou menos aí 28 dias. Então, temos aí ciclos de 7, né? De 7 dias. Então, por que os 21 dias? Porque a cada ciclo, são 3 ciclos de 7 dias, a cada ciclo você vai se transformando. E como eu disse, é um decreto. E como você faz uma mudança da sua visão de mundo, você faz uma mudança mental, o seu corpo também modifica, né? Os hormônios, as enzimas geradas pelo seu corpo, elas também sofrem alterações. Então, durante esses 7 dias, você não vai só mudar a sua perspectiva mental sobre a vida e sobre as coisas, as suas atitudes também vão mudar. E é por isso que muitas coisas às vezes acontecem, você deixa de gostar de certas coisas, certas pessoas acabam se afastando porque sua atitude também mudou, o seu corpo também muda, a forma como você age, a sua postura, a sua voz, tá bem? Isso também sofre alterações, porque as suas células, elas também se alteram. Então, por isso que são esses ciclos de 7 dias, para que haja esse renascimento, essa reconstrução, tá bem? Nesses 21 dias. Isso numa forma biológica que eu estou a explicar. Mas, obviamente, isso pela Cabala, nós temos os ciclos, todo tipo de oração que nós venhamos a fazer, oração ou mantras, a gente tem que recitar 3, 7, 9 ou 21 vezes. Então, espero que eu tenha respondido tudo. Se você tiver alguma dúvida que seja diferente a essa e eu não tenha colocado aqui, deixe aí nos comentários, tá bem? Espero vocês aqui nos próximos vídeos. Se você é novo no canal, não se esqueça, subscreva, deixe aí nos comentários, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, tá bem? E lembre-se, você faz parte do todo e o todo é você. Então, a forma como você vive o seu hoje pode determinar o seu amanhã, tá bem? Então, pense bem. Como você quer terminar o dia de hoje, tá bem? Então, um grande beijo para vocês
e até a próxima. Tchau!